Salve, salve rapaziada, Rafa Albano aqui, e no vídeo de hoje eu quero falar sobre um dos maiores medos que os homens sentem atualmente, que é o medo de ser acusado de Por que eu trouxe esse tema novamente aqui pro canal? Eu já fiz esse vídeo aqui, 3 motivos pelos quais os homens não chegam mais nas mulheres, e é um vídeo que continua tendo visualizações, continua tendo comentários, e mesmo sendo um vídeo de 8 meses atrás, então eu decidi trazer novamente esse tema aqui, porque eu vejo que esse medo é fruto de um efeito que aconteceu nos Estados Unidos, aconteceu na Alemanha, aconteceu na Espanha, e tá acontecendo aqui agora, e enfim, não tem como evitar que isso aconteça, mas se você assistir esse vídeo até o final, você pode não ser impactado por isso. Então por isso que eu preciso que você assista esse vídeo até o final, porque eu vou te mostrar pesquisas, vou te mostrar o meu ponto de vista e talvez você entenda como driblar esse problema, que é um problema atual. Como eu disse, já aconteceu na Espanha, já aconteceu nos Estados Unidos, na Alemanha e tá acontecendo aqui no Brasil. Que é mais ou menos o seguinte, tá? Vou explicar pra vocês. Os homens hoje, eles têm medo de ser acusado de eles acham que eles não podem iniciar conversa com uma garota, por exemplo, num ambiente de festas, numa balada, num barzinho, porque ele vai ser acusado de Porém, esse medo, ele é causado pelo efeito da lenda urbana. O que significa isso? Eles não têm o medo por já ter sido acusado de ou eles não têm medo porque eles conhecem alguém que já passou por essa situação. Eles têm medo porque foi construída uma narrativa nas redes sociais e na mídia de que hoje qualquer coisa é Alguns vão dizer que também isso é culpa das leis que estão sempre ajudando as mulheres, favorecendo as mulheres, mas calma, a gente vai chegar lá. O que eu quero dizer é que, de fato, os homens, eles não têm medo de algo que aconteceu com eles, de fato, alguma experiência negativa que eles tiveram. Eles têm medo de uma história que foi criada na internet, na mídia, de que um homem não pode chegar nas mulheres. E quer saber como eu sei isso? Porque a mesma coisa aconteceu na Alemanha e nos Estados Unidos. Isso começou muito, né, com alguns discursos feministas dizendo o famoso não é não, que os homens não poderiam invadir o espaço feminino porque isso era Aí veio o conteúdo Red Pill e falou, olha, as mulheres não deixam mais os homens abordar e hoje quase praticamente tudo é por aí vai, tal. Então foi construindo essa narrativa, que é uma narrativa sensacionalista, que é uma narrativa até meio extremista, né, que sempre tá jogando um contra o outro, por aí vai. Só que a galera comprou essa narrativa como uma verdade absoluta. Agora para e pensa, deixa eu te perguntar, quem que você conhece do seu círculo social, alguém que você conhece, que você já viu pessoalmente, não vale historinhas que você escuta na internet, tá? Quem que você conhece na vida real que já foi acusado de que realmente se deu mal, foi preso, teve que pagar multa, sei lá, teve que pagar algum tipo de... teve algum prejuízo financeiro ou foi preso, enfim. Quem que você conhece de fato que teve esse problema? Mas agora você para e olha em qualquer vídeo sobre abordagem, sobre cantada, sobre por que os homens não chegam em mulheres, você vai ver comentários como esse aqui, por exemplo. Dá uma olhada. Ó, esse comentário aqui eu peguei num vídeo de por que os homens não chegam mais nas mulheres. E o cara falou que na verdade é medo de ser taxado de assediador ou humilhado gratuitamente. E tem 2.500 likes. O outro aqui falando, não exatamente, o medo é por ser acusado de levaram fora é comum. E aí ele tem uma cabeça de pedra e vinho, que vocês sabem, né? 1.331 likes nesse comentário. E galera, você pode pesquisar em qualquer vídeo sobre cantada, sobre abordagem, sobre homem conversar com mulher, sempre vai ter um comentário desses falando que se você fizer isso, você vai ser acusado de o risco de fazer isso é você ser acusado de ou então, eu fiz isso e fui preso, agora tem que pagar fiança. Sempre vai ter um comentário engraçadinho falando algo do tipo. Só que o que acontece no senso comum? Gera-se uma verdade que é a famosa lenda urbana. Na verdade, se você for abordar mulheres, você não vai ser acusado de Eu, por exemplo, tenho 30 mil alunos que conversam constantemente com mulheres e nunca foram acusados de Essa semana eu fiz uma postagem sobre isso no meu Instagram e perguntei, cara, você conhece alguém que foi acusado de Tive vários comentários de pessoas que disseram que nunca conheceram ninguém que foi acusado de Então você passa a perceber que esse medo que a galera tem hoje em dia é por conta desses comentários, dessas narrativas que são criadas e também por causa das leis. Vamos falar agora das leis? Sim, eu sei que foram aprovadas algumas leis aí que a princípio prejudicam muito os homens, né? Leis de que você não pode falar com uma mulher no ambiente de balada porque se ela falar pro dono você pode ir preso, ou então que o dono da balada tem que te tirar da balada, enfim, alguma coisa desse sentido. Mas agora eu pergunto pra vocês, vamos falar de maneira prática. Você conhece alguém que teve que sair da balada por conta disso? E aí eu fui fazer uma pesquisa aqui e olha só o que eu encontrei. Uma pesquisa recente, tá? Sobre no Brasil. E aqui mostrou que, de acordo com o levantamento, 33% dos casos de
ocorrem em ambiente de trabalho. 11% acontece em transporte público e 9,5% acontecem em ambiente familiar. Calma que não acaba por aí. 8% acontecem em instituições de ensino, 7,5% acontecem em bares e restaurantes, 6% acontecem em locais abertos, seja uma praia, uma praça ou até mesmo no meio da rua, e 5% acontecem em shows e eventos. Ou seja, para e pensa um pouquinho comigo. Ambiente de festas e baladas, eventos, shows, é um ambiente que mais acontece dinâmicas de interação, paquera, um homem tentando flertar com a mulher. Só que apenas 5% das acusações de acontecem nesse ambiente. Pessoal, vim aqui fazer uma correção no vídeo que eu percebi um erro do que eu tava falando aqui na edição do vídeo, tá? Então eu vim aqui corrigir. Eu acabei de compartilhar com vocês uma estatística, né? Onde as pessoas mais sofrem assédio e por aí vai ali, eu falei, né? Que os lugares é mais no ambiente de trabalho, ambiente familiar. E lá com 5% shows, festas e eventos, certo? Só tem uma questão que eu acabei falando errado no vídeo. Eu falei que 5% são casos de acusação de assédio. E não. Na verdade, essa estatística diz a respeito às pessoas que se sentiram assediadas nesses lugares, né? Então, em todos os casos onde as pessoas relatam que sofreram assédio, 5% são em eventos, festas e shows. Mas não necessariamente essas pessoas foram até a justiça ou fizeram acusações ou, né, tomaram alguma providência. São simplesmente pessoas que disseram que sofreram assédio. Mas não significa que elas foram à polícia, não significa que elas acusaram alguém, elas só se sentiram assediadas nesses ambientes. Então, para vocês verem, no caso no caso prático, assim, disso surtir algum efeito negativo, da pessoa se dar mal, nossa, é muito menos ainda do que os 5% que eu tava falando, entende? Por isso eu volto a dizer, se você for iniciar conversa com uma garota num ambiente de festa, num ambiente de balada, ela tá nesse ambiente pra se divertir, pra curtir. Claro que se você chegar passando a mão, chamando ela de gostosa, cheirando o cangote dela por trás, passando a mão na bunda dela, é claro que você vai ser acusado de... Agora, se você chegar com educação, não existe chance de você ser acusado de... Aliás, pra não dizer que não existe chance, sei lá, você pode pegar uma lunática que vai te acusar de... Só que daí tem câmera do lugar, você pode se explicar, você pode sair do lugar, você pode conversar com o dono da balada e falar que você tá sendo falsamente acusado, você pode falar com a polícia se a polícia chegar lá pra te pegar. Vai gerar um desconforto? Vai gerar um constrangimento? Vai. Mas, cara, até você ser preso, até você ser punido, cara, é outros 500. Principalmente se você souber manter a calma, explicar que você simplesmente foi conversar com ela, ela não quis, tudo bem, você respeita, mas ela se exaltou, talvez ela tenha sido desrespeitada por outro cara. E aí você vai se livrar isso inadequadamente. Inclusive, recentemente eu tive num churrasco com um amigo meu, com alguns amigos meus, e um deles é advogado criminal. Sabe o que ele me falou? Ele falou o seguinte: é muito mais fácil hoje em dia você achar um homem que ele, de fato, uma mulher e saiu impune, nada aconteceu com ele, do que você achar uma falsa acusação que uma mulher fez com um homem que não fez nada. Ou seja, é muito mais fácil você uma mulher e nada acontecer com você do que de fato você ser falsamente acusado de porque a grande verdade é que não existe uma quantidade enorme de mulheres mal intencionadas que vão para ambiente de festas e baladas simplesmente para acusar os homens de Isso não acontece. Para e pensa, se no ambiente de festas e baladas fosse tão perigoso assim, cara, ia ter que ter um camburão na frente da balada, as pessoas iam sair da balada algemada. Você vê acontecer isso? Imagina quantas pessoas por dia seriam presas no Brasil, porque cada cidade tem 2, 3 baladas funcionando. Cara, por dia ia ter, sei lá, 50, 60 homens presos acusados de e você não vê isso acontecendo. Eu ainda quero fazer uma pesquisa mais específica. Eu quero ir em algumas baladas, conversar com alguns donos e perguntar: cara, você já teve que tirar algum cara aqui de dentro da balada porque ele foi acusado de estar assediando alguma menina? Provavelmente vai acontecer. Mas eu tenho certeza que ele vai dizer que de fato o cara tava alcoolizado e realmente ele tava passando dos limites no ambiente. Então assim, existem acusações de mas por que os caras cara, o Brasil é um dos países que mais mulheres. E é justamente por isso que existem tantas políticas públicas para defender as mulheres. Essas políticas públicas são justas com os homens de bem? Talvez não sejam. Mas, cara, é consequência dos pau no
dos caras que fazem besteira por aí e acaba sobrando pros homens do bem. Algumas mulheres mal intencionadas podem utilizar isso contra você? Sim, por isso é essencialmente importante você aprender sobre sedução, você aprender como iniciar uma abordagem de maneira interessante, você aprender um pouco de leitura de sinais para você saber quando uma mulher tá te dando moral, saber sobre postura, saber sobre contato visual, porque tudo isso facilita a sua abordagem, torna a dinâmica da abordagem muito mais natural, dificultando cada vez mais dela, sei lá, te acusar de entende? Então, cara, assim, ó, eu bato o martelo e falo pra vocês, não é perigoso você iniciar a conversa com garotas. Você pode ser rejeitado? Pode. Você pode ser humilhado por uma garota que tá, sei lá, de mau humor? Até pode. Agora, você ser acusado de se você for educado, se você chegar com educação, se você convidar a garota pra dançar, se você pedir licença, se você for respeitoso, se você não tocar na garota, é muito difícil disso acontecer. E eu garanto pra vocês, porque eu falo que eu tenho milhares de alunos, a gente tem vários grupos de WhatsApp dos meus alunos, e isso nunca aconteceu. Nenhum caso de um aluno meu que tá ficando com mulher direto, e esses depoimentos aqui provam que os meus alunos estão ficando com mulheres, aconteceu deles serem acusados de alguma coisa. E eu digo mais uma coisa pra vocês, de todos os meus amigos que eu conheço, amigos que vão pra balada, amigos que interagem com mulheres, cara, eu não conheço nenhum cara que tem medo de ser acusado de eu só vejo a galera reclamando disso na internet, e quando eu vou olhar as fotos é sempre uns esquisitos assim, são caras que às vezes não tem tanto tato social, e realmente eles vão ter medo porque eles não sabem como fazer da forma certa. E se você não sabe fazer da forma certa, cara, é muito mais perigoso de você ser acusado de alguma coisa. Agora, se você souber como fazer, é tranquilo. É só você ver aí os vídeos do Mosquitão, do McLovin, do Lucas Kraut. Cara, alguns desses caras já foram acusados de não foram. Ah, porque eles estão com câmera? Não é por causa disso, cara. É porque eles, né, o Mosquitão ainda fala coisas absurdas e nunca aconteceu nada com ele. Então, cá entre nós, cara, isso aí é uma narrativa que foi vendida e que tá sendo comprada por muita gente. Se você for o cara que entende que existe sim chance de você abordar mulheres tranquilamente e de maneira segura, você vai nadar de braçada, porque como vocês veem, as mulheres estão reclamando cada vez mais que os homens não abordam. Se você for um cara que aborda e que sabe fazer isso da forma certa, você vai se destacar e você vai ficar com muito mais mulheres como você nunca ficou na sua vida. E agora, eu tenho uma parada especial pra vocês. Se você quiser aprender 3 abordagens criativas e divertidas pra você utilizar em qualquer ambiente, e melhor, essas abordagens são 100% livres de qualquer tipo de acusação, elas são totalmente seguras, clica aqui no link da descrição e do comentário fixado, que eu vou deixar uma aula grátis para vocês, tá? Assiste essa aula que você vai entender, dá para você fazer abordagens indiretas, abordagens com algumas motivações, abordagens que vão ser criativas, que vão fazer a garota rir, então quando você faz a garota rir, já subcomunica ali que ela tá gostando da abordagem, você pode avançar. Clica no link da descrição, vou deixar essa aula específica para vocês, para quem quiser aprender, e se você não concorda com o que eu disse, deixa a sua opinião aqui na seção dos comentários, fechou? É isso que eu tinha pra hoje, tamo junto, até o próximo vídeo, valeu!